Provérbios, capítulo 26, versículo de número 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Vamos lá de novo? Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim, toda a igreja, assim a maldição abundante, ou seja, uma vida plena, lá em João 10:10, porque quem disse isso foi Jesus. Quem concorda, diga amém. Se Jesus prometeu uma vida plena, por que muitas pessoas estão dentro da igreja e não desfrutam desta vida? Porque a maldição sem causa ela não vem, mas se tiver uma causa ela vem. Alguém diz assim: pastor, mas quando aceitamos a Cristo, Cristo ele não levou na cruz todas as nossas maldições? Elas não foram quebradas? Foram. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Vamos ver o que diz a Bíblia? Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Cristo ele é crucificado na cruz, ele quebra toda maldição contra a minha vida,
contra a sua vida, contra a nossa vida, e nos garante o que está em João 10:10, uma vida abundante. Isso aí é fato, isso aí é real, ninguém pode ir contra isso. Mas pastor, se Jesus então, ele quebrou toda a maldição, quando ele foi crucificado na cruz, é possível alguém que entregou a vida para Cristo um dia, que tomou posse desta bênção conquistada por Cristo na cruz, viver debaixo de maldição? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. É possível. Quando é possível? Quando eu abro uma brecha. Quando eu abro uma brecha, é possível a maldição que Jesus quebrou na cruz está sobre a minha vida. Qual é a brecha, meus queridos e amados irmãos, que nós abrimos? Quando nós pecamos. Amém ou não? Quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos, nós então abrimos uma brecha para que a maldição que Cristo levou na cruz, ela venha e nós damos legalidade para ela agir na nossa vida. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Isso é verdade? Vamos ler o que está em Deuteronômio? Veja lá. Porque vamos ler o Deuteronômio 28, 1 e 2. Eu quero que você pegue essa palavra aqui hoje, faça até anotações se possível for, e leve, porque eu quero que você esteja aqui na igreja, mas que você desfrute do que Jesus prometeu para nós na cruz, do que Jesus conquistou para nós na cruz. Quem aqui crê, diga amém. Veja o que diz Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diga comigo: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires o quê? Bem, se eu ouvir a voz de Deus, praticar os seus mandamentos, o que vai vir sobre mim? As bênçãos. O que é o oposto da bênção? Maldição. Ainda em Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 15. Vamos ver o que diz aqui, ó. Deuteronômio 28 e 15. Diz assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus, que hoje te ordeno, então virá sobre ti o quê? Virão todas estas e te Então veja, se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, eu não corro atrás da bênção, a bênção corre atrás de mim, ela me alcança. Sim ou não? Só que se eu não ouço a voz de Deus, ou se ouço, mas não obedeço, o que é que me alcança? Maldição. Amém ou não? A maldição. Então, o fato de eu estar na igreja não me isenta de viver debaixo de maldição. O fato de um dia eu ter entregado a vida para Cristo também não me isenta de viver debaixo de maldição. O que isenta então, pastor? É você entregar a vida para Cristo e não abrir brecha. Porque toda autoridade que é dada a alguém, delegada a alguém, junto com a autoridade vem o quê? A responsabilidade. Amém ou não? Toda autoridade que é entregue a alguém, junto com a autoridade, ela vem o quê? A responsabilidade. Jesus conquistou para nós na cruz. Jesus foi lá e se fez maldito para nos fazer livre. Você veio, aceitou a Jesus, tomou posse.
à luz da palavra, ninguém pode negar isso. Toda maldição contra a sua vida está quebrada. Só que agora, junto com a autoridade, foi entregue o quê? Responsabilidade. O que eu tenho que fazer agora? Eu não posso dar brecha. Porque a maldição, ela não vem sem causa, mas se tiver causa, ela vem. Quem está pegando? Por isso que às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem desfrutar de uma vida o que? Abundante, uma vida plena. O que é isso, pastor? Vida plena, vida completa. Deus, Ele quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Deus, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, vida plena. Mas junto com a autoridade é entregue a nós o que? Responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Eu preciso não dar brecha. E para isso, eu vou precisar viver em santificação. Amém ou não? Eu não sei o que você veio aqui hoje. Nós estamos hoje aqui num culto de batalha espiritual. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é as fortalezas do inimigo que você está enfrentando na sua vida, mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: não dê brecha. E se você deu e o diabo entrou, você vai fazer aliança com Deus. Como é que eu quebro? Como é que a maldição é quebrada, pastor? Quando eu faço alianças com Deus. Quando eu reconheço, eu dei brecha, o inimigo entrou, a maldição veio, eu dei a brecha, tem a causa. Quem está pegando? Então o que eu vou fazer? Mas eu não quero que isso continue tendo êxito na minha vida. Quem quer viver debaixo da bênção? Olha o que diz Deuteronômio aqui, capítulo 30, versículo de número 19. Olha o que Deus vai dizer aqui, os céus e a terra tomo, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto o quê? A vida e a bênção e escolhei, pois o quê? Para que vivas tu e a tua. Ei, Deus está dando um conselho para nós aqui. Observe que Deus não obriga ninguém. Observe que Deus não amarra ninguém para servir a Ele. Ele está dizendo: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas quer um conselho meu? Escolhe a vida, escolhe a bênção. E como é que eu faço isso? Quando eu faço o que? Alianças. Diga comigo: alianças. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 16, 22. Quem sente Deus aqui? Hoje maldições serão quebradas aqui em nome de Jesus. Mas para a maldição ser quebrada, ela precisa haver o quê? Aliança. 1 Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o quê? O Senhor quem? Seja o quê? Anátema. O que é isso? Maldito. Anátema, você vai lá no significado de anátema, é o mesmo que o quê? Maldito. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja esse o quê? Maldito. Irmão, o que é amar Cristo? É dizer que amamos? Não. João vai dizer, o Evangelho de João, Jesus disse assim, eu acho que é João 14, 19, se eu não me falha a memória. Ele vai dizer assim, que aquele que me ama é amado de meu Pai, e aquele que me ama guarda os meus mandamentos.
Vai dizer, acho que é João 14, 19, 20, 21, por aí. Ele vai dizer, aquele que me ama é amado de meu Pai. E aquele que me ama guarda os meus. Então quando é que eu amo a Deus? Porque Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto que aquele que não ama ele seja o quê? Anátema. Quando é que eu amo a Deus? Quando eu guardo. E guardar significa obedecer os seus mandamentos. Ou seja, quando eu faço uma aliança com Deus e digo, eu vou obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, então a maldição, ela não terá poder sobre a minha vida. Quem é que pega essa palavra? Então, talvez você está aqui hoje debaixo de maldição. Você vive na igreja, e talvez você vive aqui na igreja, e você está vivendo o quê? Debaixo de maldição. Pastor, é possível? É possível. Porque se você abriu brecha, ainda que você um dia entregou a sua vida para Jesus, ainda que você um dia entregou a sua vida para Jesus, e toda maldição foi quebrada. Olha o que ele vai dizer, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí olha o que ele vai completar dizendo, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos repetir isso aqui, que isso aqui é muito forte, toda a igreja comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Pare aí, por favor, pare aí. Jesus está dizendo, quem ama não é quem diz que me ama. Porque dizer que ama ele é... Então Jesus está dizendo, aquele que me ama é o que guarda o quê? Este é o que me ama. Quem me ama não é quem vem à igreja. Quem me ama não é quem tem título de pastor. Quem me ama é quem guarda os meus. Aleluia, você pega essa palavra? Aí Jesus continua dizendo, e este é o que me ama, e aquele que me ama será o quê? Não, vamos lá. E aquele que me ama será o quê? E eu vou fazer o quê? E me manifestarei o que Jesus está dizendo? Aquele que me ama, ele vai ter a minha presença. Ele vai ter a minha presença. E quem tem a presença dele, a maldição não tem poder sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você pega esta palavra, levante as suas mãos para o céu e dá um glória para chegar lá. Quer ver maldição ser quebrada? Ame a ele. Amém ou não? Às vezes você está aqui e o Espírito Santo está falando com alguém. Às vezes você está aqui, se aceitou Jesus, tomou posse do sacrifício da cruz. Mas em algum momento você deixou de guardar hoje. O que você fez? Você quebrou o quê? Aliança. Quebrou a aliança, abriu tem uma causa agora. A maldição sem causa não vem, mas tem uma causa agora. Quem está pegando? E a maldição agora, para ela ser quebrada, o que a gente tem que fazer de novo? Uma nova aliança. Pegou ou não? Então, o que é fazer uma nova aliança? É eu me arrepender dos meus? Onde foi que eu dei brecha? Onde foi que eu abri a porta? Onde foi que eu errei, que eu pequei, que eu quebrei a aliança? Então eu vou lá e falo com Deus. Restauro a minha aliança. Confesso a Ele os meus. Se arrependo e abandono. Confessa, se arrepende e faz o quê? Abandona. Quem está pegando? Aí a maldição, ela é o quê? E a maldição, ela existe ou não? Você sabe que existe a maldição hereditária.
Quem sabia disso? Já viu famílias? Tem família, por exemplo, que todo mundo que casa naquela família se separa. Quem já conheceu família assim? O que é isso, igreja? Maldição. Já viu que tem família que todo mundo daquela família vai para o alcoolismo, por exemplo? Tem família que todo mundo naquela família vai para o mundo do crime. Tem família, não sei se você já viu casos assim, mas eu já peguei situação assim. Daquela família, toda a geração daquela família, alguém fica louco. O que é isso? Maldição hereditária. Porque assim como no mundo físico, você herda também os traços do seu pai, da sua mãe, do avô, da avó, no mundo espiritual acontece. Quem está pegando? A Bíblia diz lá em Salmos que a gente fomos concebidos em pecados. Nós viemos com a natureza o quê? Adâmica. Adâmica. Adão pecou lá, a natureza do pecado começa a existir. E a gente já nasce com essa natureza. Sim ou não? Você tem essa natureza. Eu também tenho. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus e creio no sacrifício da cruz, toda maldição ela é o quê? Dissipada, destruída. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu não posso dar o quê? Brecha. Por isso que Jesus vai dizer que o inimigo, lá em Mateus, acho que 12:44 a seguir, ele vai dizer que quando o inimigo sai de uma casa, ele vai procurar um lugar para encontrar. E ele não encontrando, o que ele faz? Volta para a mesma casa. Se ele encontrar aquela casa, o quê? Vazia. Tem uma causa, tem uma brecha. O que ele faz? Ele entra. E como é que é o estado daquela casa? Pior do que o primeiro. Quer um conselho de Deus? Não dê brecha. Se deu, faz aliança com Deus aqui hoje. Diga, hoje em nome de Jesus eu vou fazer aliança. E toda maldição será quebrada no nome de Jesus. Quem é que recebe essa palavra? Você toma posse desta palavra. Mas não continue vivendo debaixo de maldição. Jesus tem uma vida plena, completa para a sua vida. Ele disse na epístola de João, 1 João 3:8, que ele se manifestou. Para quê? Para desfazer todas as obras do diabo. Quem pega essa palavra? Então toda maldição contra a nossa vida, eu não sei, talvez você está aqui nessa noite e você vive debaixo de uma maldição. Você vive debaixo de influências malignas. Há enfermidades na sua vida que são de ordens espirituais. Há problemas familiares que são de ordens espirituais. Eu estou aqui à luz da palavra de Deus para te dizer que se você fizer aliança com Deus aqui hoje, toda maldição do inferno será quebrada e o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Mas você será diferente a partir de hoje. Seja maldição hereditária, seja lá o que for, seja palavras negativas que foram lançadas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, eu quero declarar que o nome de Jesus tem poder para quebrar todos os males. Se você crê nisso, jogue a mão para cima e dê glória para chegar lá nos céus. Aleluia! Levante as suas mãos, sentado mesmo. Receba esta palavra. Diga comigo em nome de Jesus. Não diga para o céu.
sobre você uma palavra de maldição, você nunca vai ser feliz, tua vida vai ser uma desgraça, e por aí vai. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus é maior do que qualquer palavra. Amém ou não? O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que tomar posse do que Cristo conquistou para mim na cruz. E não dar o quê? Brecha. Quem está pegando? Amém ou não? Você não é obrigado a viver debaixo de maldição. Eu vou viver debaixo de maldição, você vai viver debaixo de maldição se nós quiser. Porque Deus está dizendo, eu ponho diante de vocês o que? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Faz o quê? Qual é o conselho de Deus? Escolhe, pois, a vida. Escolhe ouvir a minha palavra, e não só ouvir, mas obedecer a minha palavra. Aí, meu amigo, se você fizer isso, meu amado irmão, minha amada irmã, pode lançar maldição. Quem está pegando? Crente que está dentro do centro da vontade de Deus, não precisa ter medo de maldição, de olho gordo, de inveja. Por que não, pastor? Porque você está debaixo da bênção. Quem está pegando? Você está debaixo da? Você está escondido no esconderijo do? Nenhum mal chegará à tua. Se comeres alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer dano algum, porque você está debaixo da bênção. Quem está pegando? E quem está debaixo da bênção está tranquilo. O que Abraão, quando os pastores de Ló e Abraão brigam, Abraão, ele como tio, com maior autoridade ali, ele tinha o direito de escolher o lugar que ele ia. Ele tinha que falar, eu vou escolher, porque ele é a maior autoridade. Só que sabe o que ele fez? Ele falou para Ló, ô Ló, escolhe aí o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Observe que Abraão não está preocupado para que lado vai. Por que Abraão não está preocupado? Porque Abraão tem o que, igreja? A bênção. Quando ele saiu da sua terra e obedeceu a voz, Deus falou, se tu ouvires a minha voz, se tu fazer o que eu estou mandando, tu serás o que? Uma bênção. Eu tenho a bênção. Quem tem a bênção, irmão, não adianta. Pode te pegar que nem pegaram José, pode te jogar no calabouço, pode te jogar dentro da prisão. Aonde tu vai, a bênção vai junto. Não, tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Aonde tu vai, a bênção vai junto. Escolha a vida, escolha a bênção, e não abra brecha. Escute, o diabo nosso, está o nosso, procurando a quem possa. Cuidado, você pode estar dentro da igreja e estar debaixo de maldição. Se você der uma, cuidado as palavras que você fala. Cuidado as brechas que você abre. Quando é que eu abro uma brecha, pastor? Quando eu peco contra Deus. Sim ou não? Porque quando eu peco, eu estou dando o que para o diabo? Legalidade. Eu estou dizendo, pode entrar. Amém ou não? Vamos ficar de pé? E deixa eu te dar mais um conselho. Pecado não é só adultério, tá? Adultério é pecado. Mas mentir também é pecado. Amém ou não? Pecado não é só adultério, não. Pecado não é só a fornicação. Isso é pecado, é. Mas mentir é pecado. Defamar alguém é pecado. Caluniar alguém, ser desonesto. Quem está pegando? Não dê brecha. Para que o inimigo não tenha legalidade. Para que a maldição não entre. Mas a bênção de Deus
mas a bênção de Deus reine sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Alguns dias atrás eu atendi uma irmã e ela me disse: pastor, mas eu tenho orado, eu tenho orado, eu tenho orado. E eu disse para ela: continue orando, mas mais do que orar, vigie. Jesus disse: vigiai. Eu posso ter uma vida de oração e estar debaixo de maldição. Porque mais importante do que orar é vigiar. Porque quando você vigia, você não dá brecha. Quem está pegando? Quando eu oro e não vigio, eu jogo tudo que eu conquistei na oração fora. Por isso que a vigilância, ela é maior, é mais importante do que a oração. Porque vigiar e não orar, ou melhor dizendo, orar e não vigiar, é como encher uma casa de tesouro e deixar a porta aberta para o ladrão vir, entrar e levar. Ore, mas ore com todas as tuas forças para conquistar o que Deus tem para você. Mas mais do que orar, vigie, para não perder o que Deus tem para você. Oh, eu sinto Deus aqui. Levante as mãos e adore a Ele. Cante para Ele, cante. Me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, adore aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, eu sinto Deus aqui. O inimigo tenta. Se volte para Ele, o Espírito Santo está aqui. Pra me envergonhar, é verdade. Mas não vai. Ouça Deus falando contigo, ouça. Porque não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Yamai Candalabaia. Oh, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto Deus aqui.